Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova, apresenta Quando Só Deus é a Resposta, de Márcio Mendes. Livro da editora Canção Nova. Leitura: Márcio Mendes. Quando só Deus é a resposta. Digo-vos ainda isto: se dois de vós se unirem sobre a terra, para pedir seja o que for, consegui-lo-ão de meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Por que eu perco todas as pessoas que amo? Por que as coisas nunca dão certo para mim? Por que estou passando necessidades? Por que eu estou sofrendo? Por que me sinto tão infeliz? Por que eu fui traído? Por que tive de passar por todas aquelas coisas quando era criança? Essas e outras perguntas levaram muitas pessoas ao desespero. Há momentos da nossa vida em que a dor é tão aguda que nada parece responder às necessidades que temos. Onde encontrar a resposta que faz calar o coração? Nem sempre as perguntas podem ser respondidas com palavras. Há casos cuja solução é humanamente impossível, como, por exemplo, a morte de alguém ou uma doença incurável. Essa é a hora em que só Deus é a resposta. A resposta pode ser um milagre. Ela existe. Mas cada pessoa precisa buscá-la pessoalmente, e o lugar do encontro é a oração. Deus pode e quer nos dar tudo do que necessitamos para ser felizes. Se muitas vezes não recebemos, é porque não pedimos. Temos dificuldade de acreditar que Ele nos atenderá. Deus não nos quer atender se não tivermos a certeza de ser atendidos por Ele. Tudo é possível ao que crê. Não há limites. Para Deus tudo é possível. Se os nossos problemas nos superaram, não superam a Deus. Se perdemos o domínio da situação, Deus não perdeu. Ele é o Senhor de tudo e de todos. A oração é uma chave que abre as portas do céu. Deus se comprometeu conosco e empenhou a sua palavra. Já não pode voltar atrás. Ainda que os montes se abalem e as colinas mudem de lugar, Ele permanecerá fiel. Mesmo que passem o céu e a terra, Ele não abandonará você. Deus o ama e por isso lhe é fiel. Ele sabe do que você precisa e vem em seu socorro neste exato momento. Não são poucas as pessoas que custam a crer que Deus vai ajudá-las. Até acreditam que Ele é bom. Acreditam também que é poderoso para fazer o que quiser. Pensam e aceitam que Deus fará bem a toda a gente, mas não conseguem acreditar que o fará a elas. Na verdade, não se sentem amadas por Ele. Se lhes perguntamos o porquê, a resposta não demora a vir. Depois de tudo que eu já fiz na vida, eu não mereço. Os meus pecados são muitos. A palavra de Deus nos garante: se formos infiéis, Ele continua fiel e não pode desdizer-se. Ainda que tenhamos pecado e caído na infidelidade, Deus continua ao nosso lado e nos convida a voltar para Ele a fim de recebermos o seu amor. Ele veio para os pecadores e para os doentes. Veio para quem precisa dele. E você, precisa de Deus? O Senhor o ama e quer demonstrar o quanto. Permita que aconteça. Aproxime-se dele confiantemente pela oração e verá o que realmente é verdade. Vive bem quem reza bem. Abra o seu coração para ser amado e amar por meio da oração. Agora é um bom momento para começar esta nossa caminhada de oração. E se você já começou, será ainda melhor. Poderá lançar mais profundamente suas raízes no terreno fértil, úmido e quente de uma conversa amorosa com Deus. A arte de orar. A oração é uma arte.
O ser humano deve se dedicar a ela para que tenha uma vida abundante, marcada pela santidade. A oração, como bem sabemos, não se pode dar por suposta. É necessário aprender a rezar, voltando sempre de novo a conhecer esta arte dos próprios lábios do Divino Mestre, como os primeiros discípulos. Senhor, ensina-nos a orar. Orar é algo que se aprende, mas por vezes estamos desatentos a essa realidade. Deus quer que seus filhos aprendam a orar. Olhe para Jesus. Aprenda com Ele pelo contato com as Sagradas Escrituras, com a liturgia, com a comunidade. Quando rezamos com outras pessoas, em pequenos grupos, aprendemos muito. Vi pessoas que reclamavam de seus grupos de oração. Já não suportavam as reuniões, achavam-nas enfadonhas e não percebiam em si mesmas crescimento satisfatório. Tal comentário me fez refletir e penso que se queremos grupos de oração cheios de vida, alegres e atraentes, é necessário apostar na criatividade. Deixar que o Espírito Santo nos surpreenda com a eterna novidade que Ele é, que nos ensine como pode ser rica e gostosa a nossa oração. Algo importante também é investir na oração pessoal, pois o grupo de oração também é lugar para se transbordar. Como transbordaremos se estivermos vazios? Temos que nos abastecer em nossa relação pessoal com o Senhor para em comunidade transbordarmos, enriquecendo-nos uns aos outros. As nossas comunidades devem tornar-se autênticas escolas de oração, onde o encontro com Cristo não se exprima apenas em pedidos de ajuda, mas também em ação de graças, louvor, adoração, contemplação, escuta, afetos de alma, até se chegar a um coração verdadeiramente apaixonado. Essa exortação do Santo Padre, no início do novo milênio, motiva a nossa jornada, da qual quero destacar duas etapas. Primeira, vamos conhecer outras expressões de oração além dos pedidos. Segunda, vamos dinamizar uma hora inteira de oração de modo que nem a vejamos passar. Queremos chegar a um coração verdadeiramente apaixonado. Se formos fiéis a essa hora diária, veremos em pouco tempo seus resultados. Só com o Espírito Santo. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Cada vez que começamos a orar a Jesus, é o Espírito Santo que, por sua graça preveniente, nos atrai ao caminho da oração. Isso quer dizer que sem Deus, nada podemos fazer de bom. Nem mesmo ter um bom pensamento ou fazer uma boa oração. Mas com Ele tudo podemos. O Espírito Santo quer nos pôr nos lábios as palavras. Ele é o Mestre. Devemos orar no Espírito. Fora dele, nossa oração é ineficaz. A oração é dom de Deus, é graça. Devemos suplicar ao Senhor que dá a vida o dom de orar. Mais ainda, que Ele mesmo venha orar em nós. O Espírito Santo vem onde Ele é amado, aonde é invocado e esperado. Se cheios de amor e esperança clamarmos por Ele, com humilde reverência chamarmos pelo Seu nome, Ele nos capacitará. Deus está em busca dos necessitados, dos sedentos. Só os que têm sede podem ser saciados. São os homens de boa vontade, os que realmente querem, que recebem a água da vida. Por isso vamos invocar agora o Senhor de todo o bem, para que nos robusteça com a sua graça, ilumine nossa busca e nos faça perseverar. Orar no Espírito. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. São Paulo nos diz que devemos orar no Espírito, pois há outra maneira de orar. Também é possível orar na carne. Há dois pontos que nos dão a segurança de fazer nossa oração no Espírito Santo. Um deles é estarmos repletos do Espírito. O outro, orarmos com a Sagrada Escritura. Sede repletos do Espírito Santo.
Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E veio do céu uma voz: Tu és o meu filho bem-amado, em ti ponho a minha afeição. Eu já tinha lido esses versículos inúmeras vezes, mas até então não me tinha despertado para esta verdade. Estando ele a orar, o céu se abriu. É a oração de Jesus que rasga o céu. Dessa vez, o raio parte da terra, fulgurante, atravessa o céu rompendo e, uma vez aberto, o céu derrama o que tem de mais precioso, o Espírito de Deus. O Espírito Santo foi derramado porque Jesus orou. Quando oramos em nome do Senhor, Ele mesmo apresenta a nossa oração ao Pai. O Espírito Santo se derramou em Pentecostes porque também a comunidade orou e sua oração atingiu em cheio o céu. Dia e noite o reino dos céus é arrebatado pelos violentos. Nossa oração violenta os céus. Santo Afonso de Ligório dizia que quem reza faz violência a Deus, mas é uma violência que o agrada. Se quisermos ser cheios do Espírito Santo, precisamos ser violentos na oração, o que também quer dizer rezar mais. Oração pessoal. A vida de Jesus foi marcada pela oração. A multidão o cercava, mas ele se retirava para rezar. Quando o tempo era escasso, ele se levantava na madrugada para fazer sua oração. Não tomou as grandes decisões de sua vida sem antes ter dobrado os joelhos ante aquele que o amava. Se a oração foi necessária a Jesus, o é muito mais a nós. Reclamamos que a vida é dura conosco e que nos fere, mas isso acontece com todas as pessoas. Também foi assim com o Senhor, e foi na oração do horto que o Pai o consolou e o curou. Toda a nossa salvação está na oração. Um dia, quando São Boaventura terminava a pregação, um homem o tomou pelo braço. Era São Tomás de Aquino. E foi lhe dizendo: Não te deixarei até que me digas de que fonte bebes. Qual a tua biblioteca? Onde buscas tanta sabedoria? Pois até hoje tudo o que falaste muito bem. Não te largo até que me contes. Então Boaventura o conduziu à sua cela e, correndo uma cortina, pôs-se a dizer: Aqui está a fonte em que bebo e minha sabedoria. Eis a minha biblioteca. E Tomás replicou: Mas é tão parecida com a minha. Atrás da cortina havia apenas um crucifixo e um genuflexório. Quem deixa a oração por causa do estudo não busca a Deus, mas a si mesmo. Deus ensina muitas verdades a quem se deixa instruir por Ele na oração. Se queremos ser cheios dele, precisamos estar a seus pés. Lembro-me de Maria sentada aos pés de Jesus, enquanto Marta, sua irmã, ocupava-se dos afazeres da casa. Marta queria que Jesus estivesse numa casa agradável, com um cheirinho de limpeza e comesse uma bela refeição. Mas não tardou muito a se indignar com a sua irmã, esparramada aos pés dele, enquanto ela se matava de trabalhar. Foi tanta a sua irritação que pôs de lado Maria e virou-se para Jesus. Não te importas que eu esteja aqui a tentar te agradar e minha irmã fica sentada a falar contigo? Ao que Jesus responde sorrindo: Marta, Marta, tu te preocupas com tantas coisas e não te preocupas com o necessário. Maria escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado. Penso que Jesus muitas vezes nos vê perdidos entre tantos pedidos, uns mais, outros menos necessários, e sorri a dizer o nosso nome. Se tu soubesses. Ocupas-te com tantas coisas e te perdes em tantos pedidos que te esqueces de pedir o essencial, o Espírito. Quem está cheio do Espírito Santo tem tudo, mas o que dele está vazio, ainda que tenha muito, nada tem. Tempo é uma questão de prioridade. Vemos quanta importância damos a Deus pelo tempo que lhe dedicamos. As desculpas acabam por ser sempre as mesmas: cansaço, pouco tempo, trabalho, marido, filhos. É estranho. Temos tempo para tudo, exceto para aquele que nos deu todo o tempo.
Na verdade, não é falta de tempo, mas de amor. Este é e será o maior desespero no inferno. O poder ter alcançado a salvação com facilidade, pedindo as graças necessárias. E agora os que foram condenados não têm mais tempo de rezar. Seja fiel. Nunca negligencie o seu tempo de oração e verá em pouco tempo os resultados. O Senhor nos ama, quer nos consolar e derramar generosamente suas bênçãos sobre nós. Se nos aproximarmos dele pela oração, mais ainda ele se aproximará de nós. Santa Teresa d'Ávila ensina: quem pede, recebe. Mas quem não pede, não recebe. Há momentos em que Deus está apenas esperando que pela oração venhamos a aderir à sua vontade para nos socorrer. A oração comunitária. O objetivo da vida cristã é a aquisição do Espírito, dizia Serafim de Sarov. Mas o Espírito Santo gosta de se derramar no meio da comunidade. Rezar em casa não é a mesma coisa que rezar na igreja. A oração pessoal é importante, mas não basta. Há graças que Deus nos concede mediante nossa oração pessoal, mas há outras que Ele nos quer dar quando estamos rezando em comunhão com outras pessoas, no seio da comunidade. Basta observar que quando o Espírito foi derramado em Pentecostes, os discípulos se encontravam reunidos e perseveravam unanimemente em oração juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os parentes dele. Jesus ensina que o que pedirmos em comum acordo ao Pai do céu em seu nome, Deus o dará a nós. Precisamos estar de acordo, unidos de coração e com o mesmo ânimo. Saber o que quer nossa comunidade e o que queremos também nós. Se alguém de vós quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, com simplicidade e sem recriminação, e ser-lhe-á dada. Mas peça-a com fé, sem nenhuma vacilação, porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. Não pense, portanto, tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor, pois é um homem irresoluto, inconstante em todo o seu proceder, afirma São Tiago. Não ponha em dúvida se é ou não verdade. Aceite com fé as palavras do Senhor, porque Ele, que é a verdade, não mente. Outra necessidade é perseverar em comunidade na oração. Pedir, procurar, bater a porta de Deus. Ele quer que sejamos insistentes. Você tem um poder sobre Deus, sobre o Espírito Santo. O poder de pedir. Num primeiro momento pode parecer pouca coisa, mas não é. A oração é uma arma poderosa. O homem que reza é um homem poderoso, pois faz seu o poder que é de Deus. O Senhor se apressa em ouvir a oração do justo. E vale a pena dizer que aqui o justo se identifica com o homem e a mulher de fé, com aqueles que aceitaram Jesus como Senhor de sua vida e foram por ele justificados. Com Deus mais que de Deus. Uma das coisas mais importantes da nossa vida é a oração. A oração é a respiração da alma. Assim como neste mundo a vida é impossível sem a água, é impossível também que a nossa alma possa viver sem a oração. Se queres começar a possuir a luz de Deus, reza. Se já estás empenhado na subida da perfeição e queres que essa luz cresça em ti, reza. Se queres a esperança, reza. Se queres a fé, reza. Se queres a caridade, reza. Se queres a pobreza, reza. Se queres a obediência, a castidade, a humildade, a mansidão, a fortaleza, reza. Seja qual for a virtude a que aspiras, reza. Quanto mais tentado fores, tanto mais insiste na oração. É em virtude da tua oração contínua que merece ser tentado, e é em virtude da tua oração contínua que merece ser libertado das tentações. De fato, a oração dá luz. Livra-te das tentações, purifica-te e une-te a Deus. Isso dizia a beata Ângela. Conta-se que 2 jovens se apaixonaram pela mesma moça. Um deles era falador, extrovertido e não demorou muito a conquistar a família da sua amada pela desenvoltura e simpatia que exibia.
O outro era tímido e calado. A disputa parecia injusta e o resultado certo. Mas com o passar do tempo, a moça se decidiu. E lá estava ela no altar com o rapaz quieto. Então alguém perguntou ao falador que da porta da igreja assistia à cerimônia: esta não é aquela de quem tu tanto falavas? Toda a cidade a conhece de tanto tu falares dela. Por que se casa ela com o outro? Qual foi o problema? Ele respondeu: o problema foi exatamente este. Enquanto eu falava dela, o outro falava com ela. Mais importante que falar de Deus é falar com Ele. Quem dera se todos os pregadores nada recomendassem tanto a seus ouvintes quanto a oração. Jesus disse aos fariseus: é com razão que a Sagrada Escritura diz a vosso respeito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus julga o homem conforme suas intenções e não pelo resultado de suas ações. Se há dor no coração de Deus, esta deve ser uma das grandes. Deus não quer que falemos dele, tanto quanto quer que falemos com ele, para que as nossas palavras não sejam vazias, estéreis e infundadas, mas tenham a vida que experimentamos antes de comunicá-la. Antes mesmo que falar, é preciso viver. As palavras convencem, mas é o testemunho que arrasta. Como queremos que aqueles que amamos experimentem a Deus e ao seu amor, se nós não estamos a tal ponto convencidos e não dedicamos a Ele um especial momento de nosso dia? A mais bela oração é a que sai do coração, é a que nasce da vida. Não agrada a Deus que digamos uma coisa, enquanto no nosso íntimo não é assim que pensamos, queremos ou vivemos. Deus quer que a nossa boca transborde o que vai em nosso peito. Trata-se de crer com o coração e confessar com os lábios. O espírito e a esposa dizem: vem. Possa aquele que ouve dizer também: vem. Aquele que tem sede, venha, e que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida, diz a palavra de Deus no livro do Apocalipse. A água da vida é para o homem de vontade generosa, que se aproxima de Deus não pelos benefícios que pode lograr com essa aproximação de forma interesseira, mas buscando a Deus por Ele ser quem é: amor. Aquele que tem sede, venha. Deus quer ser amado. Quer que o homem o deseje e que realmente queira o que pede quando pede. Que não reze simplesmente da boca para fora, mas que se encha de boa intenção. A intenção para Deus é quase tudo. O homem vê o exterior, mas Deus vê as intenções do coração. Uma ação vale para Deus tanto quanto a intenção com que é feita. Por isso, se vamos rezar, devemos buscar o melhor em nós para ofertá-lo ao Senhor, a melhor intenção, e lançarmos fora toda a má vontade e preguiça. Um pai de família gostava de chegar em casa e esparramar-se em seu divã enquanto assistia televisão e sua família o servia. Certo dia, ao sair, sua esposa fez uma recomendação: olha, tome conta de nossa neném. Eles tinham uma filhinha de uns 3 anos. Mas ao contrário disso, distraído com a televisão, o pai deixou que a menina tomasse conta dele e lhe pediu: filhinha, vamos buscar água para o papai? Dali a pouco a garotinha veio trazendo uma caneca de alumínio cheia d'água, que o pai bebeu a grossos goles. Ainda insatisfeito, disse à filha: pegue mais um pouco para o papai. Mas dessa vez, a menina começa a demorar. E um ruído ressoa pela casa: rock, rock, rock. O pai então levantou-se e foi atrás dela. Encontrou-a raspando o fundo do vaso sanitário, a fim de recolher as últimas gotas d'água. A primeira caneca ela conseguiu encher, mas agora já não havia água suficiente para a segunda. A água da vida é para o homem de boa vontade. O preguiçoso acaba por beber outra água que não essa. Rezar mais para rezar melhor. Para aprender a rezar, é preciso simplesmente rezar muito. Saber recomeçar indefinidamente a rezar sem se cansar, mesmo se não há resposta imediata, mesmo se não há nenhum resultado aparente. Uma vidente perguntou a Nossa Senhora: mãe, o que devemos fazer para rezar melhor?
Nossa Senhora respondeu: rezar mais. Quanto mais rezamos, mais vontade temos de rezar. Quanto menos rezamos, menos vontade temos. Quando eu era bebê, fui tomado por uma anemia profunda, que passei muitos anos combatendo. Tenho ainda desagradáveis lembranças dessa luta. O problema é que por ter anemia, eu não sentia vontade de comer. E porque não comia, tinha anemia. E por ter anemia, não sentia vontade de comer. E porque não comia, tinha anemia e assim por diante. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.